Bom, como eu tinha prometido, tenho mais uma pequena parte a respeito do Thalassadromeus. Aqui a gente vai falar do caso do Thalassadromeus que foi descoberto lá na Romênia, na Bacia Transilvânia. Na realidade, é um caso bem mais simples e o que mostra que nem sempre os estudos feitos no exterior são muito bons. Bom, vamos aos fatos primeiro. No ano de 2014, os pesquisadores Gerald Grelet-Tiner e Vlad Kodreia escreveram uma nova espécie de Thalassadromeus. Eles batizaram ela de Thalassadromeus sebecensis, sendo a mesma descoberta na formação Sebes, que fica na Bacia Transilvânia, na Romênia. A sua identificação ocorreu em base em um único fóssil fragmentado do que seria a crista do pterossauro. Os autores do trabalho observaram muitas questões interessantes. Como a Bacia Transilvânia era uma ilha no tempo dos dinossauros, então a nova espécie de Thalassadromeus era menor que a brasileira, devido ao nanismo insular. O local do achado continha muitas plantas, portanto o pterossauro seria herbívoro, tendo evoluído em conjunto com as angiospermas, que são as plantas com flores, e tido um papel importante na sua distribuição. Por fim, também constatou que as ranhuras na crista seriam musculares, sendo então a crista muscular. Tudo isso é muito interessante, importante, porém tem um detalhe. A formação Sebes na Bacia Transilvânia é datada do final do Cretáceo, por volta de 72 a 66 milhões de anos atrás. E o Thalassadromeus brasileiro viveu entre 113 e 100 milhões de anos atrás. Ou seja, é uma diferença mais ou menos de 42 milhões de anos entre as duas espécies. Tudo isso já era para ter chamado a atenção dos autores, que poderia ter alguma coisa errada. Porém, eles iriam alegar que isso era uma linhagem fantasma, que é quando espécies são encontradas em períodos de tempo muito distintos. Então seria preciso fazer uma revisão, etc, para saber, por exemplo, o período do Brasil, o período da Transilvânia. Porém, o que eles tinham era o que seria a crista do animal fragmentado, não era o pterossauro inteiro, era só a crista. Então já era de se esperar que podia ter alguma coisa errada. Bom, tão logo publicaram um estudo e outros pesquisadores e especialistas em pterossauros analisaram e começaram a questionar a descoberta, ao ponto que o paleontólogo Garrett Dick, com um grupo de colegas, descobriram que o fóssil pertencia, na realidade, a uma espécie de tartaruga conhecida naquela região. O nome era Caloquibotium, visto que a suposta crista era o plastrão, que é aquela parte de baixo que tem nas tartarugas. Pessoal, eles literalmente confundiram a parte de baixo da tartaruga com a crista de um Thalassadromeus. Ó, pra você ver como que eles literalmente viajaram na pesquisa. E aí isso aí fez com que os paleontólogos se unissem para escrever um outro artigo, apontando os erros do estudo. E mesmo muitas vezes esses mesmos autores serem rivais quando se trata de estudar pterossauros, todos eles foram unânimes ao declarar que o Thalassadromeus sebecensis jamais existiu. Quem dera os autores tivessem levado isso na esportiva, né? Porque o que veio depois foi mais polêmico, pois eles escreveram uma réplica da conclusão dos especialistas, que na realidade eram cerca de 20 paleontólogos. Eles continuaram defendendo sua tese e de maneira não muito profissional questionaram de forma pessoal os trabalhos de seus colegas, citando erros que os mesmos já cometeram em outros estudos. Afirmaram em outro momento que teve uma comunicação com autores brasileiros, embora os mesmos não confirmaram tal fato, e por fim eles acabaram restringindo o acesso ao material fóssil original para estudo, porque o material, aquele plastão lá da tartaruga, eles têm provavelmente está arquivado em algum lugar e eles não permitiram acesso para que outros estudassem, mesmo que eles falassem na sua pesquisa que o material se encontrava à livre disposição para quem quisesse estudá-lo.
Ou seja, polêmica em cima de polêmica. E no final prevaleceu a pesquisa dos 20 paleontólogos, né? Que falaram, é um plastrão de tartaruga. Bom, gente, era esse o caso. Pra vocês verem que dentro dos estudos paleontológicos sempre tem uma polêmicazinha ou outra. Nesse caso foi bem complicado, né? Se você parar pra pensar, a diferença de 42 milhões de anos tinha que ter feito esse pessoal perceber que tinha alguma coisa errada. Mas